Segundos aí. Estamos ao Legal. vivo. Já estamos ao vivo já, né? Boa noite, Ingrid. Boa noite, Guto. Tudo bem? Tudo bem? Que honra, hein? Ao vivo aqui no Facebook, hein? No nosso Facebook. Legal. Falar um pouco sobre bem-estar e tudo relacionado a questões jurídicas, né? Porque você é uma advogada, eu soube que você não gosta que chame você de doutora, então advogada, e é um prazer muito legal, porque eu gosto muito mesmo que as pessoas parem em qualquer profissão para prestar atenção no que está acontecendo com ela, com o corpo dela, e assim começar a caminhar. Eu acho que a gente precisa disso, né? Então, para quem não me conhece, sou Guto Maiolo, sou coach de emagrecimento e bem-estar. Eu já trabalho já há 7 anos com essa questão dessa terapia, né? De você trabalhar com o corpo. Eu venho de uma filosofia de trabalhar com o shiatsu, né? Mais de 20 anos, comecei com um hobby, que dentro das empresas, de mais de 30 anos de empresa, eu falei assim, não, precisa fazer alguma coisa diferente. Nos 7 anos eu falei, eu não quero meus 30 anos para o futuro dessa maneira, essa loucura, acabando com o meu corpo, eu não cuidando da minha família. Então eu mudei primeiro, como diz, né, eu falo isso no meu livro, da aeromoça. Você já viu, né, viajou de avião, a aeromoça fala naquele começo, né, coloque a máscara ao cair, coloque a máscara em você. Então, eu coloquei a máscara em mim primeiro e depois eu consigo colocar a máscara nas pessoas, né? Porque é fato isso, Indy. A gente quer tentar ajudar a pessoa do lado, mas se a gente não se ajudar, a gente acaba morrendo. Então, no máximo, a gente vai ajudar uma pessoa. E colocando a máscara, a gente consegue realmente ajudar várias pessoas. Então, eu sempre falo, preocupa com você primeiro, não é egoísmo isso, mas você vai ver que vale a pena e você consegue cuidar muito dos outros, né? Então, o que eu faço hoje nas pessoas, né? Eu faço com que elas encontrem o ponto de equilíbrio. Esse livro foi um grande ícone de lançamento esse ano, é o meu terceiro livro, já tenho 2 livros em coletâneas dentro de negócios, né? Um líder extraordinário, o treinador extraordinário, mas esse o poder de emagrecer está com você, ele fala realmente que cada um tem o poder dentro de você. E isso, independente do profissional, a pessoa tem que parar e realmente ver, porque não tem uma fórmula mágica, não tem uma pílula que a gente compra numa farmácia, eu quero felicidade, eu quero alegria, eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero emagrecer 20 quilos, né? Seria ótimo ter dispositivos, né, em farmácia, ou quem sabe numa padaria, num barzinho qualquer, né? Seria excelente isso, mas não existe. Então, o que existe? É esse poder nosso. Só que um mundo avassalador que está acontecendo, a gente viu aí esses 20 anos, né, de política, que nós vamos falar um pouco mais para frente, e a vida da pessoa, a vida da mulher vindo para frente do trabalho, né? Aconteceram muitas coisas. Então, hoje todo mundo trabalha, hoje todo mundo tem uma agenda, hoje todo mundo sai 8 horas, 6 horas, só volta à noite, os filhos vão para uma creche, vão para uma escola. Então, isso é a vida de cada um que está realmente, como diz um amigo meu lá de Minas Gerais, absurdada, né? Tá com um monte de coisas. Então, qual que é o tempo que a gente vai cuidar da gente, né, Ingrid? Então, o Guto, o que vem aqui hoje através do seu convite, eu agradeço, fico honrado por causa disso, desse convite, porque eu vou falar para o seu meio, né? Eu vou falar no meio dos advogados, eu vou falar no meio dos juízes, de pessoas renomadas, de pessoas hoje. Eu tenho 2 advogadas na minha família, uma irmã mais velha e a irmã mais nova, né? A luta realmente diária, né? A luta realmente de ajudar os outros a realmente entrar num processo, a se dedicar. Eu vejo você, né, se dedicar aos seus clientes, a você fazer as suas coisas
e qual que é o tempo que você tem para você, qual que é o tempo que o advogado que eu acho hoje, principalmente, como nós estávamos conversando aqui, né? O meio jurídico é que está mandando hoje do nosso Brasil, né? Ele tá, olha como que está em alta, ele sempre esteve. A gente quer resolver alguma coisa, a gente tem que procurar um advogado, para a gente saber se é o certo ou errado. Então, através do estudo, ele que vai ditar e vai fazer todo esse processo. Agora eu pergunto, como é que está a sua vida, advogado? Como é que está a sua vida, juiz? Com um monte de coisa na cabeça, você está no peso ideal? Você está com um pensamento correto? Você está fazendo meditação? Você cuida do seu corpo? Você cuida da sua alimentação? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho disso aqui, porque é papo para semana inteira, né, Ingrid? É papo até para o mês inteiro. E é muito legal, porque eu soube também que a sua história de vida, Ingrid, bem relacionada com isso que nós estamos falando, né? Então, eu acho que eu gostaria de ouvir mais um pouco da sua história. Eu acho também que quem está aqui quer ouvir um pouco, que eu acho que a gente pega um bom começo da sua história e é legal para o pessoal também, quem te conhece, sabe que você é, mas também quem não conhece vai ter o prazer também, e a sua história relacionada ao bem-estar. Então, fala um pouquinho para a gente disso, fazendo um favor. Oi, Guto. Eu também gostaria de agradecer aí a sua presença na minha rede social, no meu Facebook. Seus livros têm sempre algo muito importante a nos ensinar, que eu acredito muito nesse desenvolvimento pessoal, né, do ser humano. Eu acho que a vida não é tudo profissional. E quando a gente se permite, né, desenvolver pessoalmente, a gente consegue encontrar isso que você falou realmente. Eu poder ser maior para ajudar mais pessoas. Então, esse negócio de ser egoísta, o brasileiro ele não foi acostumado a pensar dessa maneira, porque a gente veio de um país, né, colonizado, com muita aquela ideia de povo sofrido, escravizado, e o povo pensa que é só trabalhar e pagar boleto. A vida não é isso. Se eu for Não, uma não. empresária de sucesso, eu consigo ajudar, até mesmo financeiramente, muito mais pessoas. Então, eu tenho que, sim, cuidar da minha imagem pessoal, da minha saúde mental, e cuidar da minha saúde financeira, para que eu consiga ser melhor e ajudar mais pessoas ao meu redor. Realmente, aí eu tenho uma experiência para dividir com o pessoal. Eu vou voltar ali na minha época de faculdade. No Brasil, a gente sabe, né? Mulher, negra, pobre, não tem as mesmas oportunidades que todo mundo. Então, para mim, foi muito difícil. Estudei em escola pública, vim aí de uma família bem humilde. Fui bolsista em escola particular. Por uma questão de problemas familiares, eu escolhi fazer faculdade aqui na cidade de Mogi das Cruzes mesmo. Então, fiz faculdade na Universidade Brás Cubas, que era uma faculdade conceito aí no estado de São Paulo, até na história do Brasil, na faculdade Não de eu fiz direito. engenharia lá. Legal. É uma faculdade muito bacana. Mas para poder estudar, eu teria que trabalhar e estudar. E aí eu tenho, foi que nem eu estava comentando com você, eu tenho hiperatividade, né? Então, para as coisas funcionar, eu preciso de disciplina, foco, senão deslincha e não dá certo. E aí eu trabalhava muito e estudava muito, porque ainda sou um pouquinho perfeccionista. Mas deu certo, eu consegui fazer minha faculdade sem nenhum problema, nunca peguei DP. Comecei e terminei do jeito que eu me planejei, né? E chegou a fase aí final do tão temido exame da ordem. Porque Ai, não é só formar em direito, não é isso? Você forma a primeira fase, beleza. só o primeiro obstáculo. Depois ainda tem esse tão temido exame da ordem, É que verdade. envolve tudo, né? Envolve tudo em jogo que você estudou, todo o esforço, né, que foi feito durante 5 anos, que não é uma faculdade curta, e mais o seu psicológico, né? Porque se você não tiver ali um preparo
para encarar aquele exame como o que ele é, né? Não colocar para fora medos, enfim, valores, você consegue focar somente naquilo, também um desafio muito grande. Então, eu pedi as contas do meu emprego, fiquei um semestre ali só estudando, ficava 14 horas estudando direto, porque eu precisava passar no exame da ordem, porque eu sou uma das poucas da minha família que tem ensino superior e eu seria a primeira advogada da minha família, então não era só Olha o o meu sonho que peso. estava em jogo, era o sonho de todo mundo da minha família. Meus pais, assim, sempre trabalharam bastante para investir na minha educação, então eu devia não só a mim, mas também a eles isso. Então eu fazia de forma muito focada, trabalhava com vendas na época, né, de forma autônoma e estava em minhas 14 horas estudando direto. Eu descuidei completamente da minha saúde, foquei só mesmo na minha carreira profissional. Passei no exame da ordem no 9º semestre, Olha. já só fui fazer o 10º semestre para cumprir ali a grade da faculdade, mas me encontrei com um problema de saúde bem conhecido com os alunos, né? Tá com distúrbio na tireoide, pesava já 5 quilos. Foi um momento bem dramático da minha vida, onde eu me encontrei no quadro de obesidade. E eu sempre fui atleta, desde criança. Joguei profissionalmente vôlei desde os 8 aos 15. E dos 15 em diante, eu fui praticante de karatê. 2 esportes Nossa, de alta performance, onde eu tinha uma alimentação bacana, exercício físico também bacana. Só que no período da faculdade eu só trabalhei e estudei. Então, tudo que eu aprendi, eu joguei no lixo. fora. É. Exatamente. E Eu aí eu não fui costumo procurar falar ajuda. assim que você jogou fora. Você indiretamente pegou tudo, colocou dentro do armário, trancou e jogou a chave fora, praticamente, do armário. Mas estava ali guardadinho, né? Você só esqueceu dele, né? Exatamente, porque na faculdade eu estudava no período da faculdade, das 18h30 até as 22h, só que eu trabalhava, na época, eu trabalhei por bom período na Polícia Militar, e então eu ficava ali 8 horas, que a gente acaba ficando mais tempo, porque tem todo aquele negócio de preparar fardamento, transporte público, que em Mogi nunca foi uma belezura, né? E também chegava em casa sempre meia-noite, justamente por causa do transporte público ser demorado. Eu dormia pouquíssimas horas, porque o trabalho da faculdade era sempre coisas muito complexas, estudando direito, estuda muito, lê muito, tem que estar sempre atualizado. Não muda depois que a gente termina a faculdade, a gente continua estudando. É, eu acredito que não. Se alguém acha que não vai estudar mais depois que terminar a faculdade, meu Deus, É, como eu sabe de tenho que estudar nada, depois. inocente, né? Sabe de Nossa, nada. tem que gostar de estudar, porque a vida inteira a gente fica estudando. Porque as leis, É, elas não são imutáveis, né? O tempo inteiro a sociedade se transforma e com isso as leis também têm que se adaptar. Então a gente está sempre estudando. E aí eu dormia muito pouco, tinha que trabalhar, não tinha realmente nenhum momento que eu tinha uma alimentação equilibrada, comia o que dava, no momento que dava. E também não tinha um sono interessante, acho que eu dormia de 3 a 4 horas por dia só, e não faz exercício físico em momento algum. Foi o momento mais complicado realmente da minha vida. Então eu cheguei nesse quadro de obesidade, consegui ter acesso a médicos, então fiz tratamento com nutricionista, com endócrino, porque eu tinha, né, isso. adquirido ali um distúrbio na tireoide e voltei a fazer academia. Inclusive, a personal que me ajudou é uma amiga de infância, a Thaís Coiado. Um beijo para ela se ela estiver nos assistindo. Isso Uma daí. pessoa Beijão, que não Thaís. uma pessoa que não me deixou desistir, porque é complicado quando você é atleta a vida inteira e se encontra, de repente, numa obesidade, você tenta o tempo inteiro chegar no mesmo ritmo que você tinha antes. E quando você não consegue alcançar, dá aquele desânimo, aquela frustração, aquela impotência. Aí você fala, meu Deus, o que, que eu fiz com a minha vida? Mas ela É, vinha e falava todo dia, olha, tá vendo aqui a parte do seu corpo?
você já conseguiu uma resistência, era alguém que mostrava os meus avanços, que a gente se cobra demais também, né? A gente não consegue brigar sozinho. Então, é bacana você confiar no profissional que vai te ajudar do início ao fim. E aí foi que eu fiz, alimentação regrada, eu saí da faculdade já, me inscrevi na OAB, e diferente das pessoas que foram tentar procurar um emprego, né, trabalhar em algum escritório, eu já tinha, eu tenho esse estigma, né, mulher, negra, já sabia que ia ser muito difícil, e eu dei o maior desafio da minha vida, que era abrir meu negócio próprio. Coisa que na minha família também ninguém me apoiava, porque todo mundo é concursado. Então, foi a maior loucura que eu fiz, mas graças a Deus que eu fiz, porque foi um desafio muito bom para minha maturidade, tanto pessoal quanto profissional. Então, eu levava minha marmita para comer, então eu tinha ali certeza de que eu não ia comer errado, porque eu Errado. passava, né, pela realimentação. E depois do expediente do escritório, eu deixava a minha malinha da academia no carro e saía direto do escritório, eu ia direto para a academia, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, na hora que eu chegasse em casa, eu ia voltar a trabalhar ou estudar e eu não ia ter ânimo para ir para a academia. Então, eu fazia uma rotina realmente, tinha que seguir aquele passo. Então, acordava, ia para o trabalho, trabalho para academia, da academia voltava para casa. E aqui eu estudava de novo, fiz vários cursos, etc. E de madrugada, às vezes tem que trabalhar de novo, mas é algo que eu só vou e volto, não fico a noite A afora, né? noite inteira, é isso. Dá tempo de voltar, arrumar de novo a rotina de ir para o escritório. E aí deu certo. Durante 6 meses nessa rotina, sem pular. Exercício todo dia, alimentação todo dia, tudo bem acompanhado por profissionais. Eu também fazia uma coisa que para mim foi muito importante. Naquela época eu comecei a passar por psicólogo, porque o exame da ordem é um negócio muito estressante, eu fiquei sem dormir, eu tive crises de insônia e aí eu tive que desacelerar, eu sou hiperativa, né? Desacelerar. E aí, uma das várias terapias que eu fiz a terapia de meditação. Fazia yoga, mas também fazia meditação. E aí foi onde eu. Aí isso aí vai para cada pessoa, tá? Independente de religião, você consegue com você mesmo e você consegue se conectar com aquilo que você acredita. Então, me Isso. ajudava a reequilibrar essa questão do emocional, da ansiedade, porque a gente trabalha com vida das pessoas, né? E as pessoas não procuram advogado quando elas estão felizes. Eu tô feliz, eu vou procurar um advogado. Não, elas procuram quando elas estão desesperadas. Tá, Então, a tá gente caindo o mundo. Não tem outra coisa. exatamente. E muito menos para Então, tomar as pessoas café, né? Vamos tomar um café ali, ó, advogado. É ruim, né? jamais. A pessoa procura a Jamais. gente, ela tá muito desesperada, ela tem uma que para ela é impossível resolver, que tá tirando o sono dela, que tá tirando às vezes a saúde dela. Então a É, gente lida, tem pessoas que lidam, né, principalmente funcionário público, não estou reclamando, mas enfim, muitas pessoas falam assim, vê um monte de processo empilhado, acha que aquilo é só papel. E o advogado, ele tem essa percepção de que cada processo ali é uma vida, então, é uma e a vida. gente atende essas pessoas pessoalmente, né? A gente tem um Isso daí. contato pessoal com essas pessoas, É, então a gente não pode perder prazo de forma alguma, porque não é só a nossa profissão, é a vida de alguém. Então, ter é, esse reequilíbrio, né? Essa meditação com você mesmo, com a sua espiritualidade, seja ela qual for, eu acho que também foi muito importante nesse meu processo de reeducação, porque eu sempre tive, né, uma vida esportiva, religiosa, etc. E do nada eu parei para poder fazer minha faculdade, me estruturar como profissional e agora eu estava voltando. E aí, em 6 meses, com essa rotina bem disciplinada, porque sem disciplina eu não sou nada, eu consegui ir de 125 quilos
para 87 quilos, que era mais ou menos o peso. Tá vendo? Tá vendo? Então, o resultado vem. O resultado vem. Uma mudança de vida muito doida. As pessoas perguntavam para mim se eu tinha feito cirurgia. Falei, não, eu não fiz cirurgia. Eu fiz academia mesmo. Colocava lá no consultório a personal gritando. Muito suor, muito suor. Muito suor, muita meditação, muita alimentação saudável. E assim, é um conjunto mesmo, da gente olhar pra gente e começar a se cuidar. Isso é importante. Porque quando você tá bem, você atende o seu cliente bem. Quando você tá bem, as coisas fluem. Eu percebi até, olha, dirigir em Mogi, que todo mundo sabe que é difícil, né? É difícil. É uma missão complicada. Eu, quando eu tava, né, naquela euforia do início de carreira, nossa, eu não tinha paciência. Eu lembro que eu cheguei a desabilitar a buzina do meu carro. Falei, porque eu vou acabar apanhando no trânsito. Eu vou desabilitar para não, sabe, para não correr o risco de ir lá e buzinar para todo mundo. Aí, com esse negócio de me cuidar, de cuidar da minha saúde mental, enfim, eu percebi que eu mudei como motorista. Eu não estava mais tão brava. As pessoas faziam alguma coisa, eu falava, tá bom, tudo bem. Vai ver, foi um deslize, um descuido, não preciso ficar nervosa com isso. Então, assim, eu me tornei outra pessoa com esses hábitos de cuidado, de bem-estar mesmo. A gente se torna uma pessoa melhor para as outras pessoas também, né? Isso, não, fica estampado, a pele fica boa, o cabelo fica bom, os olhos, é outra situação, Ingrid, é outra situação, é o que você falou mesmo, as pessoas reparam de cara, o que aconteceu, Ingrid, o que aconteceu, advogada, né, aí você fala, as pessoas, nossa, eu não sabia, né, entendeu, o que pode acontecer na vida de uma pessoa, né. Eu acho que a gente não pode desistir de alcançar essas pequenas metas, porque o resultado, que nem, é óbvio, em algum outro momento eu tive dificuldades, a gente está vendo aí esse momento de campanha, outros desafios, mas quando você tem no seu DNA ali o cuidar de você, você vai sempre lembrar, poxa, eu podia parar um dia, voltar. Isso aí. Você consegue ter essa autoanálise melhor do que está acontecendo, do que não está acontecendo, porque a vida já é muito complicada, é muito estressante. Como eu falei, advogado não tem uma rotina muito previsível, né? A gente lida com situações completamente inusitadas, com dores muito profundas. Eu trabalho, né? Atuo na área criminal. Na minha atuação social, eu luto pelo direito das pessoas com deficiência. Então, é uma dor de um público muito, não diria assim, carente, mas no sentido de que eles estão desamparados. Tem a lei, mas a lei não é cumprida, e a gente briga sabendo que tem legislação, e nem sempre a gente consegue ser vitorioso. E tem essa questão do sentimento de justiça e etc. Então, é muito estressante, a gente tem que sempre estar pensando na saúde mental, porque os nossos clientes, eles dependem muito do nosso bem-estar também, né? Desse equilíbrio. Então, eu acho muito importante. É isso mesmo. E sabe o que é o que é legal? Que o pessoal tem que ouvir bem o que você falou, que é um caso de sucesso. Eu já começo por aí, porque desde quando você falou, né, que você fez a faculdade, não tinha condições, eu acho, você tem que trabalhar o dia inteiro, você tem que chegar na faculdade e comer alguma coisa, você tem que estar preocupado em pagar a mensalidade, em estudar, em se formar. Já vem uma pressão. E isso, o corpo, ele vai guardando. O corpo, ele vai guardando. A gente não sente, é sintomático, a gente vai guardando. Em épocas de estresse,
uma doença, uma gripe, infelizmente é o que a gente vê, um câncer e várias outras coisas, que é onde o corpo fala, olha, desculpa, mas eu tenho que soltar. Então, ele solta de várias maneiras. Então, o legal de você, de pegar um caso de sucesso, eu sempre falo que se a gente quer ser o melhor, Ingrid, se a gente quer ser Ontem eu comentei na minha live de manhã, né, sobre um vídeo do Ayrton Senna que eu assisti ontem, né, eu acho que a gente tem que se mirar com o melhor, sempre, se a gente quer ser melhor, tem que olhar para o melhor, tem que andar com os melhores, eu acho que tem que ler os livros dos melhores. A Ingrid é melhor advogada, eu quero ser advogado, então eu tenho que colar na Ingrid, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser assim, tem que ter esse lema. Então, quando a gente percebe tudo isso, o mais legal, pegando um caso de sucesso seu, realmente, é o que eu começo o meu livro, perceber as mudanças, né? Olha quanta coisa aconteceu na sua vida, a gente pegar dos advogados, dos juízes, quanta coisa aconteceu na vida, acho que não só você, eu lembro do histórico da minha irmã, você falando, eu lembro ela entrando em casa, falando que ela passou na OAB, parece que ela tinha... Falei, mas você não fez, você já não se formou em advogado, né? Ela falou, daí que ela foi, a gente sabe, né? Mas, além disso, a esposa é médica, então ela fez 6 anos de medicina, depois tem que fazer mais 2 anos de residência e ser aprovada ainda, porque se não for aprovada, não é médica. Então, é uma loucura, né? É uma loucura isso tudo. Então, a gente percebendo as mudanças, a gente registrando, a gente vê quantas coisas que a gente passou, então a gente já vê como que a gente é especial. Eu falei hoje na minha live, a gente acordou hoje, né? A gente não dá muito sentido para isso. Mas muitas pessoas não acordam, Indy, todos os dias. Então, as pessoas acham que isso é normal acordar. Gente, não é normal acordar. É você nascer de novo. Daqui a pouco eu falo que a gente vai morrer, que a gente vai dormir. E, assim, queira Deus, não, mas amanhã eu não posso acordar, entendeu? É uma lei natural da vida, né? E tem muitos realmente que acordam. Então, a gente começando a acender essa chama dentro da gente, a gente começar a despertar, falei, calma aí, gente, porque é o que você falou, essa correria toda, o que fez com você, levou para você para 120 quilos. Alguém lá em cima gosta muito de você, falou, não é a tua hora. Com tireoide, eu não tenho mais tireoide. Gente, eu não sabia o quanto é importante a tireoide. Eu durmo, posso subir para 100 e poucos quilos, porque eu tenho hipotireoidismo, né? Então eu já não tenho mais, então eu tenho que tomar 200 miligramas de um remédio todos os dias até meu último dia aqui na Terra. E se eu não tomo, 4 dias eu morro. Dá a tremedeira, falta uma série de coisas e eu aqui não fico mais. Então, eu não sabia o quanto é importante uma tireoide. Você vê que ela desregulou um pouco em você, fora as loucuras, né? Fora o estresse e tudo mais. Então, quando a gente percebe, aí já vai começar as dicas, né? Porque no meu livro, isso tudo tem lá no meu livro. A gente tem que perceber as mudanças, a gente tem que começar a registrar as mudanças. E aí você falou, eu quero, chegou a minha hora, eu não aguento mais. A gente tem que ter esse limite, a gente não pode ir empurrando com a barriga, por mais que a barriga cresça. Eu dou risada, mas eu gostaria de estar chorando numa hora dessa, né? É sendo hilárico, né? Mas a gente não pode mais ficar empurrando com a barriga e achar que a gente vai acordar no outro dia, achar que a gente vai trabalhar, a gente acha que vai defender as pessoas, eu falando como um advogado, me colocando no meio de vocês, eu achando que eu vou acordar bem amanhã, com 100 e poucos quilos, né, e vou dar conta dos processos, como você falou, cada pastinha é uma família, é uma vida, e eu achando que eu vou dar conta, se eu fiquei sem tomar café, eu no próximo boteco tomo um café preto e nada contra o pão na chapa, né? Nada contra o pão na chapa, mas achar que aquilo é o que vai resolver a minha vida de manhã, eu fico sem almoçar, muitos fumam, eu percebo nesse meio, muitos fumam, né? Bebem também, e achar que eu vou chegar lá dentro de um processo e vou ter minha cabeça 100%. Desculpa, não vai ter. Você viu aí, né, no seu depoimento, o quanto você melhorou, o quanto hoje você dá um gás,
o quanto hoje 100%, na hora que você lê um processo, você encara o seu cliente, você está ali, não só vendo, né? Eu queria falar, eu não queria te interromper, mas você que está ali com a energia dele, você está ali com o calor dele. Muitas vezes você está com a mão na mão dele e ele está depositando toda a confiança em você, entendeu? Então você tem que estar, cara, 300%, não é 100%, de corpo e alma ali. E como que você vai estar de corpo e alma com pressão alta, diabetes, fumando, bebendo, não comendo, com um pouco acima do peso ou muito acima do peso, não dormindo, então a conta não bate, a conta não fecha. Então, quando a conta não fecha, lembra do corpo sintomático? Uma hora o corpo fala, ó, desculpa, eu vou dar uma desligadinha aqui, que é o que a gente conhece de infarte ou uma outra tipo de coisa, só que muitas vezes eles não voltam. Não é igual o carro, né? Parou, como você falou da buzina. Tirei a pecinha da buzina lá, acabou, entendeu? Não, o carro, tá bom, você parou, você coloca no guincho, leva na oficina, o cara pega o corpo humano, muitas vezes não. Ou quando volta, volta com algum defeito, que é o que a gente vê aí. Então, é aí, perceber a mudança. Então, olha que legal, né? No meu livro, você percebeu a mudança, quando você percebeu a mudança, você levantou a mão. E a primeira coisa, opa, não está bom. Eu acho assim, desculpa os homens que estão aqui ou que vão ouvir essa live, né? Mas, gente, as mulheres é muito mais à frente do que a gente. Quando elas decidem, elas já vão, decidem, agem, fazem, acabou. A gente fica ainda no load, sabe? Ainda fica lá, né? Ah, será? Mas será que eu vou morrer, né? E a mulher já foi, voltou, e a gente está lá ainda em download, né? Então, gente, homens, ó, vamos correr, como diz o francês, a ler, porque a gente morre, por isso que morre muito mais homem do que mulher, né? Então, e o que é legal, que é o que eu falo também no livro, o que você fez? Você vê como que dá certo essa receita. Você procurou ajuda. Você entendeu? Procurou ajuda de um profissional. E tem que procurar ajuda de um profissional. Você entendeu? Tem hoje fisioterapeutas, tem nutricionistas, tem personal trainers, tem coach, tem médico, tem endocrinologista. Você tem que se dar lá, fazer um exame. Como é que tá aí o meu trem aí, né? Como falando, como que tá aí a minha coisa? Como que tá o colesterol? Como tá minha diabetes? Como tá minhas coisas? Então a gente tem que ter, como você lê um processo, você não pede isso, você não tem que ver tudo bonitinho. E o nosso corpo, a gente não vê isso, né? Então, olha só que interessante. Eu tenho até uma ressalva aí para acrescentar na experiência das pessoas, Guto. O que você falou inicialmente é que eu concordo que a gente tem que tentar ser melhor sempre, que isso não diz respeito a só egoísmo, a gente consegue dar o nosso melhor, a gente está bem, mas uma coisa que eu sempre preguei e fica até difícil das pessoas hoje em dia ouvir, mas é importante que as pessoas escutem isso, Guto, é que a obesidade, ela não é um movimento, gente. Obesidade é uma doença, tá? Uma então, não dá. Eu fazia exame, como eu tenho asma desde que eu nasci, então eu faço baterias de exame anualmente. E durante a faculdade não foi diferente, tá? Eu fiz exames onde tudo dizia que eu estava bem, que não tinha nada de errado comigo. Mas como que não tinha nada de errado comigo se eu estava pesando 125 quilos e não estava conseguindo dormir, tá? E como que isso afeta na nossa vida? Foi que nem você falou. Se tivesse, vamos supor, se eu tivesse sido assaltada, eu não teria disposição de reagir para fugir, por exemplo. Eu não teria esse time que é instintivo nosso. Eu não teria essa disposição. Se eu subisse uma escada correndo, eu ia ter um ataque de asma. E até nas audiências, porque você tem que ter um pensamento muito rápido, um raciocínio jurídico, porque, gente, são 5 anos de faculdade. Você tem que pensar ali na hora e responder durante a audiência para um juiz, fazer uma pergunta para uma testemunha.
Quando você tem um problema tão grave como a obesidade, essas coisas se tornam muito difíceis. Eu falo por experiência própria. Por causa do excesso de medicação, por causa de um monte de coisa, eu sempre fui atleta, sempre tive realmente vários problemas, eu desenvolvi de forma muito precoce uma doença chamada fibromialgia. E ela associada com obesidade, eu tinha literalmente perdas de memória. Eu perdia alguns fatos. Sabe quando a pessoa bebe muito e fala, não, eu não lembro disso? Eu nunca fui de beber muito, na verdade, nunca bebi. E eu tinha esses negócios, eu falava, gente, mas eu não lembro disso. Mas eu não lembro disso. E aí, quando eu fui fazer acompanhamento com o neurologista, com o reumatologista, que eu descobri a fibromialgia, primeira coisa que eles me disseram, você não pode ter obesidade. Senão a sua qualidade de vida vai despencar. Emagrece. Então, não tem condições. É viver ou não viver. Sabe? Não existe isso de gordinho saudável. Se você tá gordinho, você não tá saudável. Não, É isso que a gente tem que começar a se conscientizar, porque, nossa, eu sempre fui grandona, né? Eu tenho esse biotipo, minha família, os meus irmãos são altos, são fortes, a gente tem uma facilidade, né, de ganhar massa magra, que o pessoal fala, né? Músculos, tanto é que eu tenho aí. Eu sempre fui sobrepeso, mas quando você via ali na minha fase de atleta, eu não tinha muita gordura. Então, me dava ali realmente uma tranquilidade que eu sabia que eu estava saudável, não tinha gordura no corpo. Mas a partir do momento que eu tive obesidade, ali não é mais saudável, ali é perigo. Então, não tem o que conversar. A gente tem que começar a pensar, gente, eu posso não ser o corpo padrão, como todas as mulheres brasileiras. Eu nunca vou ser. Eu tenho ombros largos, eu tenho quadris largos, eu sempre vou ser maior do que as outras mulheres, de fato, sempre fui grande. Tenho 1,75 m, sou muito alto, tenho dificuldade para arranjar roupa, por exemplo, porque a perna não cabe, né? Sempre mais curta, enfim. Mas é diferente eu ser grande e eu ser gorda. E eu falo isso por causa da saúde. Ser gorda não é saudável, gente. É muito complicado falar sobre isso, mas só quem vive na pele sabe que não é fácil. Veio um monte de problemas que eu tinha controlado minha asma com... Meu pai, ele é professor de natação, né? Ele já deu aulas. Então, eu nasci e meu pai já me dava aula de natação. Então, não me lembro como que eu aprendi a nadar. Eu sei que desde que eu me entendo por gente, eu nado. Então, isso me ajudou no tratamento da asma. Quando eu era criança, eu usava bombinha e até determinada idade eu não precisei mais. Só que quando eu entrei no quadro de obesidade, eu comecei a ter crises de asma e eu tive que voltar a usar bombinha quase que diariamente. Tá vendo? Então, não é só falácia, não tem nada a ver com estereótipo, nada disso. A gente está falando de saúde. A gente pensa melhor quando a gente está saudável, o raciocínio, até quando você se encontra numa situação de perigo, o seu corpo responde mais rápido. Então, diz respeito a tudo, né? Não é só a imagem, né? Não, tá tudo. Eu começo muito bem, você falou isso, parabéns, porque a minha palestra, quando eu começo com esse, eu falo que é depois que eu falo, né? Mas é um soco no estômago, porque eu já começo falando que mais de 40% da população mundial está obesa, né? Que é acima de MC de 20, 30, já que já está no padrão de perigo. Nós estamos falando, se a população hoje mundial está com 7,500 bilhões, né? Mais ou menos, nós estamos falando de quase 4 bilhões de pessoas hoje obesas no mundo. O Brasil já passou de 50% de acima do peso e 20% de obesidade. E, segundo a OMS, é o que você falou, a segunda causa de morte no mundo é a obesidade. Então, não é brincadeira.
Não é. Quando a gente fala até começo falando um pouquinho assim, porque eu sou espontâneo, né? Tudo, mas a gente fica sério realmente, porque mata. Ela é uma porta de entrada para várias doenças. Vide aí o Covid, que já estão vendo que porque a pessoa obesa está aberta a várias doenças, né? Então, está acontecendo, o Covid vem e é um prato cheio. Então, já estão vendo que a obesidade, se é uma pessoa de obesidade é grupo de risco, ela pega o Covid, ela tem mais de 70% de chance de morrer, porque ela já está com sérios problemas de saúde. Então, o que você falou, não é brincadeira, não é uma coisa, eu falei, o empurrando com a barriga, a gente acabou brincando aqui, mas não é. Quando eu falo isso na palestra, o pessoal fica assim, ó, com a cara dessa, porque não sabe que é a segunda causa que mais mata. A primeira são doenças de vias respiratórias, é o que está acontecendo agora no mundo, que o Covid é uma doença respiratória. Logo após ali, quase emparelhado, é a obesidade. Então, não é normal. E aí sim que, quando as pessoas começam a perder, ou quando vem a gente falar que pessoas como nós, coaches de emagrecimento, endocrinologistas, os nutricionistas, a gente vem falar disso aqui, aí que levanta um pouco a orelha, ou quando acontece alguma coisa próxima à família, ou quando a gente pega um caso seu de sucesso, e viu que se você não levantasse a mão, se você não batesse no peito e pedisse uma ajuda profissional, aonde que você estaria agora? Você entendeu? E nem talvez uma excelente advogada, você entendeu? Então, quer dizer, tudo se acaba, vamos falar aqui um termo chulo, mas se estrumbicando, né, praticamente, né? Entendeu? Então, é muito sério. Oi? Porque o nosso corpo é uma máquina, né? E é uma máquina. Eu tenho um processo da minha palestra, que é onde eu faço a meditação, que é o que você também fez, que ajuda realmente hoje, é um dos melhores remédios hoje naturais para você se concentrar, para você estabilizar o seu corpo, estabilizar os seus órgãos, que é o que eu faço no meu consultório no Shiatsu. A gente é uma massagem mecânica. Eu aperto pontos, né, do seu corpo que eu regulo o seu coração, os seus pulmões, o rim, bexiga, etc, etc, etc. Então, você fica estabilizado. A meditação é uma forma natural, mental, que você vai drenar a sua energia e vai conseguir colocar tudo em ordem. Na minha palestra, eu faço isso, o pessoal pira. E é onde que eu falo que o corpo é a máquina mais perfeita, eu falo assim, do mundo, porque eu não conheço o universo e a galáxia ainda, entendeu? Mas é a máquina mais perfeita, e a gente está toda hora judiando dele. A gente não tem... Eu falo, quantas vezes você já cuidou do seu pé? Quantas vezes você chegou em casa, tirou, botou ele numa aguinha quente, com um pouquinho de sal, para tirar aquele cansaço, que os nossos avós, bisavós faziam isso. Quantas vezes? Eu falo isso para os meus pacientes no meu consultório. Eles nem fazem a conta porque quase nunca fizeram. Quantas vezes você foi no massagista, sabe, para fazer tirar, desfibrar aquele... Quantas vezes tirar aquela tensão? Você está numa audiência, como você falou, a cabeça, eu imagino o poder que a meditação dá em você, porque é mais do que 360, que acho que um advogado, isso em filme, tá? Que eu vejo, né, toda aquela coisa, tal, né, cinematográfica, mas eu acho que não é muito diferente do dia a dia de vocês, numa sessão ali. Você tem que estar pensando na defesa, no ataque, na cara que o juiz está fazendo, na cara que o seu cliente está fazendo, na cara que o advogado, no rosto que ele está de ataque, o próximo ataque, o pessoal que vai votar, aquela coisa e tal. Então, você tem que estar totalmente, mais do que 360 ali, para pegar todos os movimentos, articular e em 2 minutos dar alguma coisa. Como é que você vai fazer isso mal? Suando, com a pressão alta, eufórico,
Você entendeu? Então, o poder da meditação, ele te dá tudo isso. Ele te dá tudo isso. Você regulado, você com a alimentação perfeita, você no seu peso ideal, a sua circulação sanguínea vai estar fluindo, a sua taxa de gordura do seu corpo está ok. Ah, tem um pouquinho a mais do corpo que você deixou de comer, 1 hora, ele vai lá, come um pouco da gordura, não come músculo, porque você faz academia, o seu músculo está duro. Ele não vai lá e vai bater, opa, o músculo não dá para comer, então eu vou ter que comer gordura. Porque o corpo, ele ama comer massa magra. Ele ama. Quem hoje tem 10%, 12% de massa magra, ele tem que estar fazendo atividade todo dia, porque senão no outro dia, se ele não fizer, ele perde. Então, são conceitos que a gente tem que entender também. Um profissional, um advogado, um juiz, ele tem tempo para fazer, ele tem academia, então ele tem que ver, passar por um profissional, passar por uma análise, ele tem que entender o que ele pode chegar, aonde que ele pode querer. Por isso, procura um profissional, veja suas mudanças, levanta a mão, eu quero. Aí, o mais legal, que é o mais difícil, que para você parece que foi até um pouco normal, mas para muitas pessoas não é, Indy, é o action, ação. Eu sempre falo no final da minha palestra, não basta você desejar, não basta você querer. Querer, todo mundo quer. Eu quero ser rico, mas eu acordo cedo de manhã para trabalhar, eu leio pelo menos uns 2 ou 3 livros por mês, eu falo pelo menos umas 2 línguas, eu estou fazendo mestrado, doutorado, eu estou fazendo reunião até 5 ou 6 horas, entendeu? Não, então como é que eu vou ser rico? Como é que eu vou, se eu conversar com rico, a vida de rico é assim, você entendeu? Então a gente tem que ter action, e é o que eu vejo que muitos profissionais, por uma falta de tempo, aí, como você falou, uma falta de agenda, principalmente. Aí eu te pergunto, Indy, você como autônomo, quem faz tua agenda? Sou eu mesma. Você E entendeu? a gente não pode usar isso como desculpa, né? Porque senão a gente cai muito nesse, eu acho que é nesse desafio, né? A gente tem que se policiar o tempo inteiro. Ah, não deu certo isso, eu tenho que continuar tentando, porque a disciplina, ela ganha, às vezes até na falta de motivação. Gente, é Isso aí. óbvio, eu não acordava motivada todo dia. Que nem você falou da meditação, né? Tinha dias que a meditação não dava certo. Eu tenho uma amiga que também teve bons resultados sobre obesidade, etc. Ela falava assim: tinha dia que a meditação dava certo, eu partia para o chá terapia. Ia lá ficar olhando a água fervendo para desestressar. Ia lá, ficava olhando a água ferver. Aí depois tomava um chazinho ali que acalmava os nervos, e daí respirava fundo, acalmava meus ânimos e continuava meu dia. Às vezes Isso a gente tem aí. que fazer isso, a gente tem que parar, se permitir aqueles 5 minutinhos, vai fazer seu chá, vai olhar sua água ferver, Isso e aí. depois você continua. Não é porque uma coisa deu errado que o resto do dia tem que dar errado. Então, tenha Isso. disciplina, se obrigue a fazer pequenas coisas todos os dias. Se você. A gente não vai acordar motivado todo dia, ninguém vai acordar motivado todo dia. A gente tem que ter essa maturidade de entender que a vida adulta não é fácil. Eu não vou fazer Isso o que eu aí. gosto todo dia, eu não vou fazer o que eu quero todo dia, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer todos os Isso dias. aí. O meu objetivo não era ter um corpo lindo, maravilhoso. O meu objetivo era ter saúde. E para ter saúde eu tinha que Isso. fazer coisas que não me agradavam. Eu não gostava de sair do serviço cansada e ter que ir para academia e ainda suar. Mas eu ia, por quê? Porque eu tinha que ter saúde, eu tinha que ter disposição, porque depois da academia eu ainda ia estudar, porque no dia seguinte eu tinha que acordar cedo e trabalhar. Então, Trabalho de assim, novo. exatamente. E atender o público é um desgaste emocional muito grande. A gente vive uma esponja, a gente suga ali as Você suga. energias É energia, do tudo. cliente, É fica tudo. carregado. Isso. Então, se a gente. E a academia, ela era o meu momento de descarregar isso para o universo de novo, né?
Então, eu não gostava de fazer, gente. Não é legal, não é gostoso, mas somos adultos, né? Temos que ter maturidade. Não vai ser o que a gente quer todo dia, mas a gente tem que ter disciplina de fazer um pouco todos os dias. E o resultado, ele Todos. vem, ele vem. Se Bem, você para uma semana de ir pra academia, você percebe, ai, gente, tá ficando tudo mole de novo. Percebe, é uma coisa engraçada, mas a gente percebe que tá tudo mole. Você fala, Senhor, tem que voltar pra academia. é isso daí. Mulher, E eu, então, então, fica inchada, né? não, infelizmente, é o que eu falo, eu tenho uma brincadeira que eu falo que eu queria nascer mulher, né? Eu adoro o estereótipo mulher, o pensamento, só que a gente está longe ainda de ficar igual a vocês. Mas na hora eu tava ali na fila, tá? Tava ali na fila ali, mas na hora que eu vi lá na frente todo o questionamento para ser mulher, eu pulei para de homem, tá? Rapidinho, né? Porque o de homem era pai, pum, pai, pum. Na mulher tinha que, mas você vai sofrer isso, você vai ter isso, você vai ter isso. Aí na hora que eu vi todo aquele complicador, eu pulei para de homem. Então eu dei essa burlada. E por quê? Porque metabolismo, o metabolismo de vocês, chega nos 30, 40, já começa na nivelada. Passou disso, ele despenca. O do homem é a partir de 50. Então, para a mulher, até mesmo para os hormônios, a quantidade de coisa que vocês fazem, vocês têm que fazer uma atividade física. É obrigatório, tem que estar na agenda de vocês. Não tem como, não tem como. Não é só uma questão de, como você falou, de estética, é de bem-estar. Por quê? É que eu te falo, legal. Ô Ingrid, e os próximos 30 anos? Como é que nós vamos estar chegando? Como é que nós vamos estar querendo chegar? Você entendeu? É aí que a gente pega que o pessoal não está preocupado com isso. O que eu vou jantar e amanhã sabe Deus, principalmente agora, mas não, gente, a gente tem que se preocupar sim com o hoje, com o amanhã, mas como é que nós vamos chegar lá daqui a 30 anos? Eu tenho ano que vem eu vou fazer 50 anos. Então, os próximos 30 anos, eu vou estar com 80 anos, se Deus deixar eu viver. Como é que eu vou chegar com 80 anos? Eu quero chegar bem. Eu vou estar velho, mas eu quero chegar bem, numa condição saudável, com todos os meus órgãos bonitinho, numa condição legal, que eu esteja vivendo bem. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Porque, como eu te falei, há 20 anos, eu não pensava agora, mas chegou, você entendeu? Passou 20 anos rápido. Eu lembro de uma pergunta que eu fiz para o diretor de uma empresa, da montadora que eu entrei, falei, mas por que essa empresa está instalando em 2000 aqui, no Brasil? Falou, porque nos próximos 20 anos a gente quer ser uma das melhores montadoras. E que ano que nós estamos? 2020. Você entendeu? Então, o que vai ser nos próximos 20? Como é que eu vou chegar? Será que eu vou estar conseguindo atender tantos clientes assim? Né? Será que eu vou estar... Quantas sessões? Será que eu vou ser um juiz, um desembargador? E como que eu vou chegar? Posso até estar no STF, né, que nós estamos falando de política aí, né? Você é uma pré-candidata a vereadora aqui na cidade. Como é que você pode entrar como vereadora? Daqui a pouco você pode ser uma deputada, daqui a pouco você pode ser uma senadora, daqui a pouco você pode trabalhar no STF. E como que vai ser isso? Você vai estar legalzão, vai estar mais ou menos, ou tipo meia boca e só assinando e acontecendo as coisas que estão acontecendo lá, você entendeu? Então, olha só como que a gente tem que falar. Fala um pouquinho disso aí, da sua pré-candidatura, como que vai ser os próximos anos, a sua força. Mais uma, né? Para que eu falei, mulher, né? Mais uma obrigação, mais uma questão que você vem desafiando aí. E bora lá, conta para nós aí. Então, toda essa questão política, ela sempre esteve no meu DNA, porque na minha família eu tenho familiares de policiais militares, então sempre estiveram engajados aí no direito dos policiais militares, porque o Estado de São Paulo é a polícia que mais não dá os direitos fundamentais, né, garantidos pela Constituição. Então, eles sempre tiveram, são bacharéis de direito, sempre estiveram envolvidos na luta política dos direitos dos policiais militares, né? Não são advogados, mas sempre estiveram envolvidos com política. E durante o período da faculdade, eu estive mais engajada na luta do direito das pessoas com deficiência. Até Legal.
fico aí um dia para voltar a falar por que eu gosto tanto desse direito. Já vamos falar, porque é um tema legal que eu acho de prioridade, porque eu acho que nós somos zero nesse assunto ainda no Brasil, muito zero. Eu fico aí à disposição para a gente falar por que eu entrei nesse ramo, mas meu maior desafio de vida, meu maior sonho era realmente ser advogada, né? E quando eu consegui alcançar isso no ano de 2016, que eu terminei a faculdade, já tinha passado o exame da ordem, eu me inscrevi em janeiro de 2017, eu tinha um caminho aí, um sonho alcançado e um mundo para realizar, né? E como pessoa eu estava realizada, mas eu olhava para o meu entorno e eu via pessoas que precisavam da minha ajuda, que precisavam que eu usasse isso que eu tenho de melhor, que é minha determinação, a minha capacidade de estudar, de compreender. Uma coisa que eu falo para as pessoas que as pessoas confundem ouvir com escutar, né? A minha capacidade de ter essa escuta, né, de qualidade, entender o que as pessoas estão passando, quais são suas dores, ouvir de verdade, né, os seus desafios e, em conjunto, da melhor forma que for possível, encontrar uma solução. Então, eu senti que eu precisava me engajar no meio dessas pessoas, dar voz a elas, porque muitas das pessoas que têm deficiência não têm ali seus plenos direitos civis, ou seja, eles precisam de uma pessoa que fale por elas, e às vezes, assim, quase que 90% dessas pessoas que falam por elas não sabem os direitos que essas pessoas com deficiência têm. Então, quando eu me coloco na posição de lutar por esse direito, eu estou lutando por direito de pessoas que muitas das vezes não têm como pedir ajuda, não tem como saber seu próprio direito, mas elas têm direitos. Elas são pagadoras de impostos como todo mundo. Isso. Então, entra mais um desafio na minha vida, porque para a mulher não é fácil entrar para a política, mas eu vesti a camisa, conheci o Caio Cunha, que me apresentou projetos incríveis, comecei a me posicionar na política, consegui, em parceria com ele, a gente conseguiu criar 2 projetos de leis referentes ao direito das pessoas com transtorno do espectro autista. Essas leis, no dia do meu aniversário do passado, foram aprovadas no plenário. Foi um presente incrível que eu recebi. Até arrepia. Muito foi legal. Um trabalho muito lindo, foi um ano e meio de muita conversa, a gente conversou com muitos familiares, com muitas pessoas com deficiência, para conseguir apoio, né? Porque política é isso, é pessoas por pessoas, tá? Não existe esse negócio de um político aqui, um político aqui. Não. Para você conseguir a aprovação de um projeto de lei, você precisa de pessoas engajadas no assunto. Então, pessoas que vão lá fazer pressão, que vão conversar com os vereadores, que vão falar, olha aqui, ó, isso aqui é meu direito, você tem que nos ajudar, você tem que voltar, olhar para a nossa demanda. Então, foi um trabalho bem difícil, bem hard, mas conseguimos a aprovação e o trabalho não para por aí, né? A gente está continuando com o engajamento de pessoas, porque agora a gente precisa pressionar o executivo para o cumprimento dessas leis, né? E a pandemia dificultou um pouco o acesso das pessoas, mas o nosso intuito aí é dar mais conhecimento para quem não tem, dar as vias corretas para que as pessoas consigam alcançar os seus direitos, engajar mulheres a participar da política, porque eu sei que a nossa rotina não é fácil. A gente tem ali a nossa rotina, a nossa casinha. As mulheres que são casadas têm que cuidar dos seus maridos, as que são mães têm que cuidar dos seus filhos, as que são mães de pet têm que cuidar dos pets, né? Que a gente não esquece dessa causa também. Quem trabalha, quem estuda e agora também se educar politicamente, porque a mulher ela está aparecendo cada vez mais em mais espaços que eram predominantemente masculino. Eu falo por mim, né? Eu comecei a trabalhar no direito, que é uma área predominantemente
formada por homens. Então, você vê muitos juízes, muitos advogados, né, muitos promotores. E o Brasil, nós temos mais mulheres do que homens. Então, a gente está começando a ocupar, principalmente, os espaços de concursos, viu? Nos concursos que eu participei aí durante minha vida, eu percebi que eu sempre estudei muito, sempre fui muito, muito nerd, então sempre tive as melhores colocações e eu percebia que passava mais mulheres do que homens. Isso foi me dando mais força de acreditar que eu ia alcançar os meus objetivos. E na política foi um desafio, porque quando eu comecei a me envolver, eu parei para pensar, gente, só tem uma vereadora dentre 23 na Câmara de Mogi das Cruzes. Então, a gente tem que ocupar esse lugar também. As mulheres têm, assim, como você mesmo falou, nós temos fisiologicamente necessidades diferentes do homem. Então, o homem, ele tem ali a praticidade dele, mas ele não vai entender a nossa dor. Por mais que ele tenha, assim, o mínimo de empatia, de se colocar no lugar da pessoa e etc. Então, a gente precisa, assim, também ocupar esse espaço. Nós também temos que nos fazer representar. Então, a mulher tem que começar a entender que existem mulheres para serem votadas e começar a votar em mulheres também. Isso, né? E aí a união faz a força. E do mesmo jeito que a nossa vida já é, né, bem agitada, a gente continua com mais uma luta. Somos seres extraordinários, a gente acha que não vai conseguir até que a gente se enche de coisas para fazer e dá conta de fazer tudo. Então, é que nem você falou exatamente, Guto. A gente tem que pensar como a cabeça de uma pessoa rica. Se ela consegue dar conta de tudo aquilo, eu também posso. Então, isso daí. E é impressionante isso. Tem uma passagem, eu coloquei isso no Treinador Extraordinário, uma coletânea todos esses livros foram para a editora Anjo, né? E foi um fato que aconteceu. Eu era supervisor nessa montadora e o meu gerente, muito amigo meu até hoje, nossa, muito amigo meu, até arrepio quando eu falo nele, o Valdir Bastos. Nós precisava criar um terceiro turno, Indy. Olha só, eu tinha um quê com essa questão de trabalhar com mulher, né? Isso meu, olha paradigma, como é que é uma coisa fixa, não é que eu sou machista, quem manda aqui em casa é minha esposa, tá? E eu falo e não tenho problema nenhum de falar isso daí, não tenho vergonha nenhuma. E nós fomos montar o terceiro turno, tinham 66 vagas, nós tínhamos 300 currículos. O Valdir, esse meu gerente, tinha uma cabeça muito mais aberta na época, né? E ele falou, não, nós vamos contratar metade homem, metade mulher. Então, 33 homens, 33 mulheres. Eu falei, não, nós quebramos um pau. Essa pau, assim, bom, briga boa, não tem nada de discussão. Ele falou, quem manda aqui sou eu, e nós vamos contratar. Então, fiquei quieto, né, tá? Né? Já que ele foi para... Ele deu uma carteirada, né, que vocês falam, né? Ele deu uma carteirada, ó, eu sou o xerife, e acabou a discussão. Ingrid, pasme, vinha a menina, o que você quer? Eu quero isso. Mas o que você faz? Eu faço assim. Mas por quê? Porque é assado. Ah, entendi. O homem, mas por que você quer? Ah, não sei, assim, talvez. O que você quer? Ah, tô pensando... O que você faz? Depende. Aí vinha menina, que eu tô falando menina, que vinha menina de 20, 23 anos, no máximo 30 anos, que eram operadores de empilhadeira, né? Toda menina que passou ali. Mas o que você faz? O que você quer? Eu quero isso. Mas por quê? Porque é assim. Ah, porque tal. Não tinha uma resposta que a menina não passava 2, 3 segundos e falava. O meu queixo foi caindo. E a minha costela doendo, porque toda hora eu tomava cutucada. Você entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Índio, contratamos 33 mulheres. Eu calei minha boca, isso já fazem mais de 15 anos. Até hoje eu não falo mais nada, porque mudou completamente. A equipe de logística acabou os problemas. A empilhadeira começou a aparecer lustrada. Todo que arranhão que tinha nos estoques já aparecia com uma nota, com uma ficha que a pessoa que fez, ela já acionou a pessoa de manutenção, então ela já vinha na minha sala pronta,
Quando era homem, a gente não sabia. Quem fez tinha que ficar brigando. Acabou os palavrões nos cafés, porque o homem respeitava a mulher, você entendeu? Então, gente, é uma coisa maluca. Vocês que estão ouvindo aí, mulheres, pelo amor de Deus, venham à luta. Tem o VOC, né? São pessoas comuns, venham participar. Mirem aí na Ingrid, achem o telefone dela, falem com ela, porque, gente, é impressionante. Vocês não têm como que eu falo? Uma capacidade incrível que vocês têm, entendeu? Agora, dentro da política, para discutir, a gente precisa discutir, hein? Vem um projeto dentro da Câmara, né? Vem um projeto, se a gente tiver lá, como você falou, hoje tem uma, tadinha, ela não tem voz, eu não conheço ela, né? Eu acho que deve ter ali uma questão, não falando mal, falando bem, longe disso, porque eu não conheço, e mesmo se conhecia, menos ainda que eu iria falar. Mas você imaginou 5 mulheres discutindo lá dentro? 10 mulheres. Completamente gente diferente, você entendeu? E o homem, ele precisa disso, o homem precisa baixar um pouco a bola, ele precisa ficar na dele um pouco, e a mulher colocar outras percepções. Porque o homem, eu estou enxergando aqui, ó, essa câmera, as luzes aqui. Você já está chegando na minha casa sem conhecer. Você entendeu? E o bairro, você já está conhecendo o outro. Você entendeu? Então, dentro da política, isso daí. Você entendeu? Dentro de um projeto, mas vai afetar quem esse projeto? O que vai acontecer? Nós tivemos a questão lá de Jundiapeba, se a mulher tivesse envolvido, cara, a mulher já ia na porta não sei de quem de ônibus, ela já ia na porta não sei de quem lá para tirar aquelas pessoas da noite mesmo, você entendeu? Não que os vereadores que foram lá, que eu sei que foi o Caio, foi o Rodrigo Valverde, que é até um amigo meu, entendeu? Mas a mulher já estaria pegando, já estaria fazendo um monte de coisa junto. É muito diferente, é muito além daquilo. E uma capacidade de gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente consegue dar atenção para alguns detalhes e otimizar, né? Eu vivi isso em todas as áreas. Eu, durante o período da faculdade, eu só estagiei em repartições públicas, e, por incrível que pareça, eu majoritariamente em cargos masculinos, que antes nunca tiveram uma mulher. Mulher, né? Eu lidei com chefias que não sabiam nem tratar uma funcionária mulher. E, aos pouquinhos, eu fui ganhando a confiança, mostrando o meu valor. Eu fui organizando a casa, como a gente fala. Foi incrível porque a gente, no funcionalismo público, a gente tem a correição, né? Passa ali a corregedoria, faz inspeção de qualidade, e eu ganhei títulos, né, de qualidade pelo meu serviço, porque até então, os lugares onde eu tinha passado nunca tinha ganhado uma nota boa, e o serviço sempre era prestado de uma maneira bem porca. E aí, por onde eu passei, questão de papelada, de quantidade de pessoas, de organização, otimizar, porque o que a gente aprende, né, com o tempo que a gente consegue dar conta de tudo. Eu otimizei muito serviço, e aí a gente ganha tempo para poder fazer outras coisas. Por exemplo, nos estágios que eu fiz, eu fazia parte da papelada na minha rotina, né? A primeira coisa que eu fazia, e dava tempo de eu assistir a audiência, de acompanhar a diligência dos juízes, dos promotores. Então, eu ganhei uma experiência, assim, incrível, que foi muito além do valor ali da bolsa que me ajudava a pagar a faculdade. Então, isso me deu a vontade e a coragem de abrir o meu negócio próprio quando eu tive a oportunidade. Não foi fácil, eu tive que fazer negócio com o banco, eu tive que quase vender um rim para poder segurar as pontas no começo, porque a gente tem muito trabalho e não tem muito cliente, não tem muito dinheiro entrando, mas uma hora tudo deu certo, se organizou, as pessoas começaram a me ver como advogada, e o meu sonho se realizou, né? E a gente vê agora na pandemia, os países, eu repito isso sempre para as mulheres, para elas se sentirem realmente valorizadas e empoderadas. Os países que conseguiram controlar de forma assim quase que imediata a pandemia foram países governados por mulheres. Isso daí. Bem então, falado. A gente tem o nosso espaço, a gente tem que ir atrás, a gente tem que competir sim. Como você mesmo falou, Guto,
O homem, ele se porta na sociedade de uma maneira diferente quando ele está diante de uma mulher ou quando ele quer competir ou não com uma mulher, né? Exatamente porque nós temos essas habilidades diferentes. É importante a presença do homem, mas também é importante a presença da mulher. E o homem, ele age de forma diferente quando a mulher está presente. Então, a mulher, ela é essencial em qualquer área do mundo. Então, vamos ocupar todos os espaços, mulheres. Como o Guto falou, se você quer conhecer sobre política, entre em contato comigo. A gente faz assessoria, mentoria política. Vamos ocupar todos os lugares, sim, inclusive na Câmara. Isso daí, Indy. Muito bem falado, muito bem falado. Ó, eu tenho aqui o contador, são 1h10, agora que eu vi aqui, ó. Ai, meu Deus, já foi o nosso período. Já foi o nosso período aqui, né? Vamos marcar outra para a semana que vem para a gente realmente falar do... Eu gosto muito desse assunto porque eu ajudo o Tradef, né? E tem a Rose também que está com a gente também. E eu acho que está muito zero ainda esse trabalho para deficiente físico. Eu acho uma sacanagem, desculpa, perdão a palavra. Eu acho que a gente precisa batalhar mais para isso mesmo. Então é legal a gente marcar uma próxima para a gente falar disso, sim. Eu acho que tem muita gente que tem condições, como você falou, e tem muita gente que não tem condições e ainda é especial. A gente é muita coisa junto com uma pessoa aguentar isso sozinha e sabendo que tem condições e a pessoa não sabe que pode ir atrás, entendeu? Então a gente tem que ser uma luz mesmo na vida dessas pessoas. Mais ainda, né? Mais ainda. Com certeza. Você falou da Rose, eu tenho um live com ela sábado. Ah, linda, ela é lindona, eu adoro, ela tá dentro também com a gente, vamos embora. E eu falei, eu já uni ela com a Jaci, que é também uma do nosso partido no interior de São Paulo, tem o Paulo também, que é também secretário estadual deficiente também do partido. Então, quer dizer, a gente tem que unir essas pessoas, porque juntos, realmente não é só falar quem é mais forte, mas a gente tem que ser muito mais forte, porque nós estamos bem, mas imagina quem tem uma deficiência e tem essas condições. Eu imagino na rua, eu quebrei em 3 partes o meu tornozelo numa calçada, eu tendo condições, agora imagina quem não tem, gente. Você entendeu? Então a gente tem que, uma coisa besta, então a gente tem que brigar sim, tem que fazer alguma coisa. Então, dessas considerações finais aí, que eu adorei de ouvir você. Ficaria aqui a noite inteira ouvindo você. Ai, Guto, muito obrigada pelo convite. Assim, os seus ensinamentos para mim são, acho que, lições primordiais. As pessoas têm que olhar o bem-estar, a saúde mental, a saúde do corpo, como algo necessário, porque diz respeito àquela atividade diária, a gente precisa disso, do mesmo jeito que o ser humano precisa comer, dormir, a gente precisa cuidar da saúde mental, a gente precisa cuidar do corpo. Então, agradeço pelo convite, não me sinta tudo isso que você fala, a gente precisa, né, considerar todo o nosso avanço como uma vitória, só assim a gente tem aquela força de continuar seguindo. Isso aí. Agradeço seus ensinamentos, estou adorando conhecer o seu trabalho, eu indico seus livros para todo mundo, porque realmente muda a nossa concepção de desenvolvimento pessoal, isso reflete no nosso desenvolvimento profissional, e eu acho que você é uma pessoa iluminada. Muito obrigada pelo convite, conte comigo no que você precisar, estamos juntos nessa e vamos ocupar a cidade. Tamo junto, sim. Eu vou te convidar primeiro a tomar um café, né? Não é para resolver os pepinos, não, né? Depois, quem sabe, né? Depois, quem sabe, né? Mas é isso. Eu acho que a minha missão aqui, eu sempre falo que é ajudar uma pessoa por dia. Eu me preocupo com isso, eu me preocupo... que você falou, a gente não acorda todo dia bem, a gente não é perfeito. Eu falei numa live minha na sexta-feira, nós somos pecadores, né? Então a gente sempre tem que estar conversando com Deus, a gente sempre tem que estar acreditando, agradecendo, e depois, se a gente achar, a gente pede. Eu sempre falo isso, né? Então, eu acho que não é por acaso que a gente está junto, não é por acaso que a gente está no VOC, não é por acaso que a gente está com o Caio Cunha,
um cara, assim, excepcional, um excelente vereador. Fui conhecer ele porque o pessoal metia muito pau nele. Falei, mas o que o pessoal fala muito pau nesse cara? E fui lá, a gente se uniu, ele falou lá na live, os nossos projetos são iguais, tanto os políticos como os pessoais, e atrás de uma grande pessoa, olha o que vem, né? Vem você, vem 70 pessoas, vem mais não sei quantas, 5 mil pessoas. Então, isso é fazer o bem, isso é estar com a mente, como nós falamos, né? Procurar coisas boas, falar coisas boas. Ah, mas Guto, você é o mais perfeito. Eu falei, não sou o mais perfeito. Tem dia que eu acordo aqui, que uma dor de cabeça, querendo, mas aí como vai lá fazer um chá, aí vem o meu filho mais novo, o pai, vem o mais velho, o que aconteceu? Deixa eu cuidar de você. Aí vem a esposa, quer dizer, cada um é um processo, né? Então, a gente tem que entender a vida como um processo, realmente, como você falou, e está no livro. Observe as mudanças, levanta a mão, eu quero mudar, procura um profissional, gente, não faça as coisas sozinhos, e tem uma agenda. Você, advogado, coloque lá, não vou atender das 4 às 6, eu vou fazer uma atividade física, ou eu vou dormir, mas coloca na agenda, eu vou dormir, eu vou fazer uma atividade, eu vou fazer um chá, eu vou tomar um café com a Ingrid, né? Coloca lá e faça isso. Um dia, faça isso 1 mês, faça isso 2 meses, faça isso 3 meses. Cientificamente é comprovado, qualquer atitude nova que você faça por 3 meses, seu cérebro acredita que aquilo é uma nova condição. Aí ele fala, é isso que você quer? Então bora lá. Foi onde você conseguiu o seu resultado, não vai parar mais, agregou agora mais, agora veio para frente da política, parabéns, é isso que a gente quer ver mais pessoas na Câmara, a gente quer ver uma Câmara mudada, não é uma Câmara totalmente renovada, eu não acredito nisso, mas, cara, entrou um pouquinho mais de gente nova, com sangue novo, com esse espírito que você falou, que você entre, que você realmente faça as coisas acontecerem, que analise o que está acontecendo, pronto, nós já mudamos a concepção política de Mogi das Cruzes. Os próximos 30 anos vão ser diferentes. É isso que a gente quer. Os próximos 30 anos diferentes do que os outros que aconteceram, que, cara, não foi muito legal, principalmente na política aqui de Mogi das Cruzes. Então, você está de parabéns. Eu estou apaixonado por te conhecer mais ainda e vamos marcar para a semana que vem essa da deficiente, sim, que eu acho muito legal esse tema, eu acho muito legal explorar e vir à tona até o pessoal saber realmente o que pode ser feito, que eu acho que é muita coisa que pode ser feito, e vamos sim ocupar a cidade, Ingrid, se Deus quiser. Ó, gratidão imensa, Obrigada. viu? Muito obrigado mesmo, viu? Ó, deu mais que uma hora, tá? Você se vira aí com o pessoal. Como a gente fala, né? Então, pedindo, boa noite, pessoal. Obrigada a todo mundo que ficou, que nos acompanhou. Se vocês têm alguma dúvida, pode deixar nos comentários. A gente vai responder com muito carinho todo mundo. Um beijo, fiquem com Deus e nos acompanhem, que estaremos com mais lives para vocês. Tchau, tchau. Gratidão, Guto. Beijo. Gratidão, beijo.